Irmãos, boa noite, muito bom estarmos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor. E sem delongas, eu quero que vocês abram a palavra do Senhor. Ainda hoje, teremos uma mensagem avulsa. Nós vamos estudar o capítulo 4 de Eclesiastes. Abra, por favor, capítulo 4 de Eclesiastes. Nós vamos estudar os 6 primeiros versículos, do 1 ao 6. Semana que vem, se preparem. Semana que vem, iniciaremos uma nova série de mensagens em um livro do Velho Testamento. E aqui, na próxima semana, estaremos estudando o livro de Ruth. São 4 capítulos, uma história fantástica, cheia de nuances, onde nós aprenderemos princípios e valores que poderemos aplicar nas nossas vidas. O título da mensagem de hoje, irmãos, se eu pudesse dar um título, eu chamaria ela de Debaixo do Sol. Debaixo do Sol. E Eclesiastes é um livro escrito pelo sábio Salomão, rei Salomão, filho de Davi, o rei Davi. E quando ele escreve esse salmo, e quando ele escreve esse livro, irmãos, de sabedoria, quando a gente olha lá para o capítulo 1, inicialmente, ele está observando tudo o que acontece debaixo do sol, e o seu ponto de vista, inicialmente, no primeiro capítulo, ele é muito superficial, imparcial, mas também filosófico. Daí, quando ele chega no capítulo 4, onde nós estamos, ele faz uma segunda análise, uma segunda reflexão. E nessa segunda reflexão, que é o que a gente vai estudar hoje, ele vai perceber que a vida, ela é tudo menos imparcial e filosófica. Na verdade, ele vai começar a perceber, caminhando entre as pessoas, que a vida não é nada fácil debaixo do sol. E aí, observando em situações reais, ele vai perceber que o ser humano ele tem que lidar com alguns fatos que são dolorosos, como, por exemplo, o luto, o divórcio, às vezes o desemprego, às vezes uma doença, problemas do dia a dia. E agora o rei, andando no meio da comunidade, ele começa a observar e perceber as complexidades da vida. E aí então ele conclui que a vida ela é tudo menos monótona. Monótona a vida não é. Pois a gente não faz ideia dos problemas que podem surgir ao longo do dia, irmãos. Não temos dimensão. E é por isso que, por exemplo, no livro de Provérbios também que ele escreve, lá no capítulo 27, ele diz que não devemos nos gloriar com o dia de amanhã, pois a gente não sabe o que trará a luz do dia seguinte. Sendo assim, eu quero convidar vocês e juntos a observarmos as reflexões de Salomão aqui nesses versos a seguir, para juntos nós enxergarmos justamente o que ele está vendo debaixo do sol. Vamos olhar? Primeiro versículo. Você que está assistindo pelo YouTube, eu sempre falo e hoje esqueci, que Deus te abençoe, que o Senhor possa falar com você também poderosamente através dessa pregação que está gravada. A palavra do Senhor diz assim, Eclesiastes capítulo 4, versículo 1. De novo observei toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores. E aí eu paro no versículo 1. E não há quem os console. Obrigado, eu estava lendo aqui. O que a gente observa, irmãos? Não existia ninguém para consolar as pessoas insensíveis. Olha que interessante o que está acontecendo aqui. Às vezes a nossa insensibilidade, ela é um tropeço para que pessoas sejam curadas. Deixa eu repetir isso daqui. Às vezes a nossa falta de sensibilidade é um tropeço que impede muitas pessoas de serem curadas. Como assim, Edilson? Existem pessoas no nosso meio que podem estar sangrando com um sorriso nos lábios. Pessoas estão sorrindo do lado de fora e estão desesperadamente sangrando e chorando do lado de dentro. É possível que isso esteja acontecendo agora.
E essas pessoas precisam de ajuda. O sofrimento vivido por muito tempo pode deixar as pessoas loucas. Você sabia disso? Em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 33 e 34, diz assim: um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem, os levarão à loucura. O que está dizendo aqui a palavra de Deus? Deus está dizendo em Deuteronômio que o povo de Israel sofreria tanto por ter justamente se afastado dele e que perderia até a noção da realidade. E pessoas que têm problemas mentais, mas que não são de origem neurológica, podem ter passado por grandes sofrimentos na vida. Existem pessoas que podem chegar à loucura, e não é um quadro neurológico, mas sim um quadro de sofrimento. E eu cheguei a conhecer uma pessoa numa situação semelhante. Irmãos, a opressão, ela pode causar esse tipo de impacto. O fato aqui é que o autor de Eclesiastes está espantado. Salomão, ele está espantado com tamanho abandono. Pessoas aqui estão sofrendo e ninguém está se importando. E aí uma outra coisa que Salomão ele observa aqui nesse verso foi justamente a violência das pessoas, extremamente opressoras, sem que consolasse, sem que cuidasse dos oprimidos. E sabe de uma coisa? É difícil ver pessoas sofrendo, é muito difícil. Mais ainda é justamente ver um marido sendo violento para sua esposa, pais que abandonam os seus filhos. É mais difícil ainda ver uma criança sendo maltratada, espancada, ou até mesmo abandonada, ou até mesmo um idoso sendo deixado em um asilo pelos seus filhos que não querem mais se importar, cuidar e viver com eles. É difícil ver pessoas sofrendo. Dói, irmãos, ver essa corrupção. Certa vez eu fui num asilo e era tão dolorido ver aqueles idosos completamente abandonados pelos seus filhos, que não os visitavam já há mais de 6 meses. Às vezes quem menos esperamos são as pessoas que mais nos ajudam, isso é uma verdade. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? O bom samaritano, ele está passando e um judeu todo arrebentado, cheio de feridas, precisa de ajuda, e esse samaritano cuida do judeu. Essa parábola, irmãos, nos ensina algo precioso, e Jesus está contando essa parábola aqui para confrontar os sacerdotes e os religiosos, mas essa parábola também é para confrontar os nossos corações. Deixa eu dizer para vocês um outro exemplo. Um exemplo mais prático, né? Vamos para uma praticidade dos dias atuais. De repente um irmão nosso está passando por problemas de saúde e nós falamos: eu vou orar por você. Que orar nada, não é só orar não, irmãos. Oração é um conjunto, uma combinação de duas ações que necessitam funcionar em concordância. Você ora, mas precisa agir. Oração. Não é falar, eu vou orar por você. Você vai na farmácia, compra o remédio para esse irmão, entrega para ele e depois você continua orando por ele. E Salomão está perplexo aqui. Ele está tão perplexo que eu e você também ficamos perplexos com a sua perplexidade. Olha o que ele diz no versículo 2. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Gente, o que ele está querendo dizer com isso? Salomão está querendo dizer aqui, irmãos, que o sofrimento ele é tão terrível nesse mundo, que é mais feliz a pessoa que Deus já levou, a pessoa que já foi promovida, já foi para a eternidade,
Ele acha que o camarada é mais feliz quando está partindo com Jesus do que ficar nessa terra sofrendo, vivendo angústias e adversidades. E aí só um parêntese aqui, tá? Em momento algum, Salomão está fazendo apologia ao suicídio e muito menos à eutanásia. Não tem nada a ver. Ele não está falando isso. Está deixando bem claro aqui. Quem morre com Cristo tem a vida eterna e nós cristãos também pensamos assim. O que ele está querendo dizer aqui é que a morte para o povo de Deus é uma bênção. A morte não é tristeza não, é alegria. Porque a morte não é um ponto final. A morte é uma vírgula, porque a história continua sendo escrita na eternidade com o Senhor para todo sempre. A história não vai parar, ela vai continuar. E às vezes a gente tem um parente no leito de morte, mas a gente quer que essa pessoa fique, porque nós preferimos ele aqui, porque nós amamos ele, nós amamos ela, e ela está doente, sofrendo, agonizando, e a gente não quer deixar a pessoa partir. Isso é egoísmo. A Bíblia diz que quem está com Cristo é infinitamente melhor. É nesse sentido que Salomão está falando aqui. E tem pessoas que estão sofrendo por causa do Evangelho. E essa aqui, irmãos, é também a experiência do apóstolo Paulo. Vocês lembram da carta que ele escreveu aos Filipenses, que a gente acabou de pregar, uma série na carta aos Filipenses? O que ele diz ali? Ele diz para nós: eu estou constrangido, porque para mim melhor é estar com Cristo, porque eu vou sair desse sofrimento. Ou seja, a morte não é uma tristeza para o cristão, a morte não é um ponto final, ela vai continuar sendo escrita e desenhada na eternidade para todo sempre. E Salomão está aqui, tão espantado com tudo que ele tem observado, e ele começa a usar hipérboles. Ele começa a utilizar palavras de exagero para expressar os seus sentimentos. E aí ele continua no versículo 3, olha só. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Ué, oxente. Estou pegando oxente. Estou começando a falar oxente. Feliz é aquele que não nasceu? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está usando aqui uma hipérbole. Linguagem figurativa. É lógico que não faz sentido, irmãos. É lógico. Se a gente olha numa perspectiva racional, é lógico que não faz sentido. Alguém que não nasceu ser feliz. Como assim? Eu vou ser feliz e não nasci? Mas ele está usando aqui uma licença poética. Ou seja, quem nasceu passou pelo sofrimento. Mas quem não nasceu nem sequer passou pelo sofrimento. É essa a ideia. Vocês lembram de Jacó? Vocês lembram de Jó? Em meio ao seu sofrimento, enquanto ele sofria, lá no capítulo 3, ele diz: era melhor nem ter nascido. É mais ou menos a mesma ideia. O ponto de Salomão aqui é que o sofrimento, por vezes, é algo insuportável. Eu sei que às vezes você não está aguentando o sofrimento. Eu sei que às vezes os problemas emocionais, as dores que machucam a alma estão agonizando, que podem fazer até você ter sofrimentos do lado externo, na sua saúde. Eu sei. As doenças psicossomáticas muitas vezes abalam violentamente nós no corpo, eu sei. Mas o ponto de Salomão aqui é que o sofrimento, por vezes, ele é algo insuportável. E é assim, irmãos, que muitas pessoas vivem nesse mundo. Pessoas que estão sem Deus. Pessoas que estão pulando carnaval nesse momento agora. Marquês de Sapucaí, ou em Salvador, que arrasta mais de 1 milhão de pessoas naquela avenida da Orla da Barra.
É assim que vivem muitas pessoas nesse mundo que estão sem Deus, vivendo um sofrimento insuportável. Agostinho de Hipona certa vez disse que dentro do ser humano existe um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E as pessoas estão tentando resolver esse problema da alma, esse problema existencial, essas dores que reverberam, acumulam nos corações, trazendo desespero, e muitas vezes procuram em alegrias paliativas, alegrias supérfluas, alegrias que começam numa sexta e termina numa quarta-feira de cinzas e não resolve o problema. Na semana seguinte, na quinta-feira, por assim dizer, os problemas triplicam, o prejuízo financeiro vem e as dores na alma com as consequências continuam acumulando ainda mais dores nos seus corações. E sabe de uma coisa? A única solução e esperança para quem sofre intensamente está em Jesus Cristo. A única solução nós encontramos nele, porque ele tomou sobre si, irmãos, todas as nossas dores. Ele cumpriu um sofrimento que eu e você não tínhamos condições de sofrer, para que eu e você pudéssemos, através do seu sofrimento, recebermos uma alegria que penetra os nossos corações, que preenche as nossas vidas e nos dá uma alegria eterna para todo sempre, através da vida eterna em Jesus Cristo. Ele padeceu para que as nossas aflições não nos deixassem sem perspectiva. Eu e você temos esperança. Ele sofreu para que nós tivéssemos esperança, irmãos. E quem vive com Cristo aqui, mesmo quando chega o fim da jornada, apenas inicia uma nova etapa, porque a história continua sendo desenhada. E sabe de uma coisa, irmãos? A solução para as nossas vidas está em Jesus Cristo. Eu não sei se você já teve um encontro genuíno com o Senhor. Eu não sei se você morreu hoje, você tem plena consciência e tranquilidade no coração de que a morte não é um ponto final desesperador para você, mas que ao invés disso, você tem a tranquilidade de saber que fechando os olhos aqui, você irá acordar na eternidade com o Senhor. Salomão, ele compreendia essa realidade, mas ainda não havia concluído essa reflexão sobre a vida. E atônito, ele continuava meditando, ele continuava refletindo, e então algo mais deixa ele perplexo. Ele percebe que todo trabalho e toda habilidade, em grande parte, surge da inveja. E aí a gente vê no versículo 4, ele expressando o seu coração através da sua observação, e ele diz assim: eu descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição. Eu descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição. Competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é um absurdo. Isso é correr atrás do vento. O que está acontecendo aqui? Ele está perplexo com o que está motivando as pessoas a trabalhar. Ele está querendo dizer que o grande motivador dessas pessoas aqui é o quê? Inveja. Ô povo invejoso! As pessoas lutam, as pessoas se esforçam, mas elas lutam e se esforçam não porque elas apenas querem ter alguma coisa. Não! Se fosse isso era bom. Não, eu quero construir algo. Não é apenas isso. Ele observa que essas pessoas também estão fazendo isso pelo interesse e motivação errados. Ele está olhando, ele está observando que essas pessoas querem desejar ter o que os outros têm, e é isso que está motivando os corações. Você lembra de um caso que aconteceu há muitos anos atrás? Um exemplo de um homem rico, né? Paulo Maluf. Rico de berço, rico de berço. Ele foi condenado por corrupção. Agora, como é que pode um camarada rico de berço, milionário,
se envolver e ser condenado por corrupção. O que faz motivar o coração de um homem que já tem tudo, ser punido pela justiça por corrupção? Irmãos, por que isso acontece? A verdade é que até aquelas pessoas que têm muito, elas vão continuar acabando desejando ter mais. Porque a palavra de Deus diz também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E existe um sentimento de competitividade, muitas vezes, que pode estar visitando os nossos corações. E essa inveja vai inspirar competição. Agora você precisa ser honesto consigo mesmo. Você precisa olhar para dentro de si e fazer uma pergunta para você mesmo. Por que eu estou trabalhando tanto? Por que eu estou trabalhando tanto? O que está governando o meu coração? Por que eu dedico tanto ao trabalho para querer ter as coisas? Por quê? Você já fez essa pergunta para você? Eu quero ter um carro melhor. Eu quero ter um carro maior. Mas será que eu quero ter um carro melhor e maior para dar carona para as pessoas? Eu quero ter uma casa maior. Será que eu quero ter uma casa maior para poder receber missionários que estão em viagem? Servir pessoas, utilizar o espaço da minha casa para que a gente possa ter momentos de comunhão. O que governa o nosso coração? Qual é o motivo que está por trás? Ah, Edilson. Ah, Ed. Eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma SW4. Amém, glória a Deus, que Deus te abençoe. Eu quero ter, mas por que você quer ter uma SW4? Por que você quer ter um Corolla? Ah, eu quero ter um iPhone 16. Tudo bem, mas por que você quer ter um iPhone 16? É preciso checar isso. É preciso checar as motivações do coração. E aí tem gente que fala, tem gente que fala, né? Eu preciso vencer na vida para mostrar para os outros que eu consegui. Gente, algo de errado não está certo aí. Existe algo no seu coração que está governando você, seu camarada. Que está governando você, sua camarada. Quem está governando o trono dos nossos corações, irmãos? Às vezes os nossos maiores pesadelos, guarda isso agora. Às vezes os nossos maiores pesadelos não estão visíveis nas prateleiras. Às vezes os nossos maiores pesadelos estão escondidos, debaixo do tapete. Muitas vezes lá por trás da vaca malhada, quando ninguém está vendo, bem distante, e você deixa lá bem escondidinho. E é justamente esses pensamentos, esses sentimentos que muitas vezes pode estar destruindo a sua vida. Por vezes eles estão lá no fundo do poço, debaixo do tapete e ninguém está vendo. É por isso que Davi escreve lá no Salmo 139, nos últimos versículos, para Deus sondar ele profundamente, porque ele sabe a natureza que ele tem, e se Deus não checar essas áreas mais profundas, é possível que algo passe desapercebido e ele continue contaminado, e de repente em algum momento, sem esperar, ele cometa alguma coisa errada. É importante pensar nisso. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é extremamente enganoso. E aí às vezes o camarada até fala, Edilson, eu não quero assumir nenhuma responsabilidade na igreja. Falando de igreja agora. Eu não quero assumir nenhuma responsabilidade na igreja, eu não quero nenhum cargo, não estou atrás de cargo. Eu não quero servir porque eu não tenho tempo. Olha o coração enganado aí. Olha o coração enganado aí. Como assim um coração enganado aí? A verdade, irmãos, que muitas vezes os nossos corações podem estar em um lugar errado.
E Salomão, ele está justamente perplexo, e parece até que ele está escrevendo isso para os dias de hoje, porque ele fala com as pessoas e elas dizem: eu não tenho tempo para nada. Parece que foi escrito hoje isso. E por que eu e você não temos tempo para nada? Será que não temos tempo para nada porque ainda não temos o que precisamos? Ou nós queremos justamente o que não precisamos? O que está governando os nossos corações? É isso aqui que Salomão está dizendo. É sobre isso que ele está refletindo, irmãos. Ele está tão perplexo vendo essa competitividade, porque ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer ficar para trás. Muitas vezes não admitimos o outro ser melhor do que nós. Muitas vezes não admitimos o outro ter mais que nós. Sempre tem alguma coisa governando ou querendo governar os nossos corações. Às vezes é um iPhone, outra vez pode ser um carro, outra vez pode ser uma casa. Outras vezes pode ser um relacionamento, um namoro, o desejo para querer casar. E deixa eu me falar uma coisa, não tem nada de errado você querer ter um iPhone, um carro, uma casa, namorar, desejar casar. Precisamos fazer isso, eu estou caminhando nessa direção, vocês devem também desejar, mas nós precisamos ir para a cruz e precisamos sondar os nossos corações em Deus e justamente ver o que está acontecendo aqui, do lado de dentro, o que está mexendo, o que está fora do lugar, o que precisa ser organizado. Nós não podemos ignorar os desejos do nosso coração, que muitas vezes estão centrados em nós mesmos, irmãos. Meu amigo. E aí quando paramos para confrontar os nossos corações, a gente não tem coragem de enfrentar o que a gente vai encontrar lá. Muitas vezes você vive uma fuga eterna, porque você não tem coragem de bater de frente com o que está dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque a gente sabe que se fizer isso, eu e você podemos entrar em desespero, porque a gente vai encontrar tantas coisas que podem assustar a gente, escândalos que vão deixar a gente desesperados. Por isso que muitas vezes nós optamos por ignorar, por omitir, inclusive esses sentimentos que são corrosivos, sabe? A gente tenta, desculpa-me a expressão, mas ela é bem nordestina, dá uma de doido, tentando tampar o sol com a peneira. E o diagnóstico de Salomão aqui não poderia ser outro, por isso que ele diz no versículo 4, no final do versículo 4, mas isso também é um absurdo, é correr atrás do vento. Essa palavra aqui, absurdo, irmãos, no hebraico, é ravel, ou seja, traz uma ideia na tradução de fumaça, de ilusão, de vapor. E eu gosto dessa palavra, vapor, fumaça, porque traz justamente aqui a ideia de que o que a gente está buscando nas nossas vidas vai ser como um vapor. A gente busca, e de repente, como a neblina da noite, ela é formada, e quando o dia amanhece, ela se dissipa. Ela vem e ela vai de maneira muito rápida, porque a neblina vem e desaparece. A vaidade é justamente você viver nesse estilo de vida que não se sustenta, é passageiro. É muito rápido o momento de fama. O momento de glória e de glamour é assim, é como um vapor, uma neblina que vem e vai embora, logo ela desaparece. E aí o que acontece? Os exemplos, né? Você compra um carro, conseguiu a SW4, glória, seu Corolla, comprou o carro, aí você olha, não é nada disso. Você faz uma viagem, vai para a Europa pela primeira vez.
Quando volta, não é nada disso. E aí você compra a casa dos sonhos, né? Eita glória! Também não é nada disso. E por quê? Justamente porque essas coisas não preenchem o que está por trás do coração. E aí, diante dessa loucura, que é motivada pela inveja que Salomão menciona aqui, qual é o melhor caminho para eu e você seguir? O que a gente pode fazer? Irmãos, não dá. Não dá para eu e você ficar trabalhando feito um louco, sem ter mais tempo para nada. A loucura do seu ativismo vai fazer você se distanciar da sua estrutura familiar. Seus filhos vão ficar órfãos de pais vivos. A sua esposa vai ficar viúva de um marido que não é presente. O ativismo não pode existir, não dá para ficar trabalhando feito um louco. As nossas escolhas vão revelar o que está no trono dos nossos corações. Guarde isso. Geralmente as pessoas escolhem entre dois caminhos. E os dois caminhos são: ou elas agem como tolo e acabam não fazendo nada, ou elas acabam procurando um caminho melhor. E aí observa comigo agora essas duas opções nos versículos finais, 5 e 6, que Salomão mostra para nós. Ele diz assim, versículo 5: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Salomão, ele percebe aqui, irmãos, um sentimento invejoso que está levando pessoas à competitividade. E ele percebe também o quê? Preguiça. Não é só inveja e competitividade, não. Preguiça. Gente morcega, morcego. Vocês já ouviram essa expressão? Preguiçoso. Fica morcegando. Tem camarada que é tão preguiçoso que acaba dizendo: eu não vou fazer nada. E não faz mesmo. Não vou trabalhar, feito um doido. Fazer o quê? Trabalhar? Eu não. Cruza os braços. E pronto. Não, trabalhar não. Eu tenho um colega que ele chama esse tipo de pessoa de água me leva, água me traz. É que nem chuchu. Chuchu não tem gosto de nada. Você bota chuchu no feijão, o chuchu fica com gosto de feijão. Bota chuchu na carne, o chuchu fica com gosto da carne. Não faz nada. Não é nada. É feito chuchu. É isso aqui que o texto está dizendo. Aí agora, quando você vai lá para Provérbios, que também é de Salomão, capítulo 24, ele diz que cruzar os braços é uma descrição do preguiçoso. Não é uma descrição de observação do que está acontecendo. Está de braço cruzado porque está feito um técnico de futebol observando o jogo para saber qual é a melhor estratégia a ser aplicada. Não, não é. Não é isso que Salomão está falando. Você observa aqui uma coisa? A falta de equilíbrio. Olha como a balança está descompensada. Quando não é 8 é 80. Ou você trabalha feito um doido se matando para trabalhar e acaba negligenciando muitas coisas, a família, os amigos, os filhos. Ou você cruza os braços e não faz nada. Não é 8 é 80. Isso aqui, irmãos, é justamente a confusão de um mundo amaldiçoado por causa do pecado. Mas aí o versículo 6 diz: melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de quê? Muito esforço e de correr atrás do vento. Isso aqui também é correr atrás do vento, ou seja, não é tipo, eu tenho isso aqui, tá bom demais, estou contente com isso, estou satisfeito, não quero ter mais nada, tá bom. E aí você cresce, vive e morre do mesmo jeito. Não vai nem para frente nem para trás. Estagnou. Não é isso que ele está dizendo. Não é assim. O que é o correto então? O correto é encontrar o equilíbrio, irmãos. É você encontrar o equilíbrio entre trabalhar bastante e também ter descanso.
E nós temos que equilibrar a nossa vida. Eu não posso ser pesado para ninguém. Meu pai de coração, Painho, chamo ele de Painho, mora nos Estados Unidos, ele sempre falava para mim: filho, nós não podemos ser pesados para ninguém. E é verdade. Viver de favor dos outros? Não pode. Está repreendido. Vai ter-te com a formiga, ó preguiçoso. Mas eu e você também precisamos sondar os nossos corações para ver o que está governando lá dentro. Eu e você podemos trabalhar, eu e você podemos estudar e devemos, eu e você podemos fazer várias coisas, a gente tem, a gente pode, a gente deve, mas eu e você precisamos ter humildade de sempre voltar e avaliar os nossos corações. Esse é o ponto. E como é que a gente faz isso? Eu e você fazemos isso, indo para a cruz do Calvário, indo para Jesus Cristo, indo para o nosso Salvador, nos derramando diante do Senhor, porque Ele sabe como eu e você estamos. É para lá que nós devemos ir e nunca mais sair. E aí você fala: Senhor, eu percebo que eu tenho coisas erradas na minha vida. Eu tenho tanta coisa errada, Senhor, que eu nem sei descrever. Eu não sei nem falar o que... Eu estou todo errado, eu só sei que eu estou errado. Me ajuda, me socorre. Se você não consegue orar em detalhes, faça essa oração. É a melhor oração da vida. Senhor, me socorre, que eu não sei nem expressar o que está acontecendo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como eu já citei várias vezes, Salmo 139, versículo 4, antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor sabe como está o meu e o seu coração. Então fale: Senhor, me socorre. Peça para Deus sondar o seu coração. E aí um dos termômetros é justamente se você é uma pessoa equilibrada. Como assim? Se você tem tempo para sua família, se você tem qualidade de tempo para sua esposa, se você tem qualidade de tempo para os seus filhos, se você tem tempo para descansar até hibernar e acordar mole de tanto ter descansado, é preciso. Se você não fica usando o domingo, o dia do Senhor, para fazer coisas que são desnecessárias. Por exemplo, preste atenção, todo mundo preste atenção nisso. Eu já estou chegando ao fim. Hoje a gente está bem no tempo. Todo mundo, presta atenção comigo nisso aqui. No Velho Testamento, quando a gente vê na Bíblia falando sobre guardar o dia do Senhor, que era chamado também de Shabat, dia do descanso, se acontecesse algo do tipo, por exemplo, no dia do descanso um animal caiu dentro do buraco. O judeu ia lá, retirava um animal do buraco. Ele não trabalhava, não fazia nada, mas ele ia lá e retirava o animal do buraco, para não deixar o animal sofrendo. Tudo bem, está todo mundo aí comigo? Agora o problema é que tem crente que empurra o animal dentro do buraco e fala: agora eu tenho que trabalhar porque o animal caiu no buraco. Mas você que empurrou o animal lá, ô seu filho de Adão, pecador, que nem eu, não pode. O que é isso aqui? É quando você está inventando uma coisa que não precisa. Uma coisa é o animal cair no buraco. Outra coisa é você empurrar o animal dentro do buraco, só para você ter que ir lá e tirar. Você está entendendo a lógica? Você procura piolho em cabeça de cobra só para arrumar o que fazer no dia do Senhor.
Uma coisa é você ser convocado para trabalhar no dia do Senhor. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham no shopping. E dependendo da sua escala, da sua rotina, você vai ter que trabalhar. É diferente. Você é obrigado a trabalhar por causa da sua escala. O animal caiu dentro do buraco. Outra coisa é você inventar alguma coisa no dia do Senhor só para ter o que fazer. Aí é você empurrando o animal dentro do buraco. Essa aqui é a analogia. Entendeu? E aí tem gente que inventa de jogar bola no domingo. E aí não vem para a igreja porque ficou cansado. Tem gente que inventa de ir para o cinema no domingo, no dia do Senhor. E aí não consegue ir para a igreja porque está cansado. Tem gente que faz churrasco no domingo. E o dia passou, foi maravilhoso e não vai para a igreja porque está cansado. E tem gente que faz tudo isso e vem para a igreja e dorme na igreja. Está errado do mesmo jeito. Às vezes, irmãos, o negócio está tão sério que você não consegue mais nem diferenciar as coisas. Está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar. As prioridades estão todas desorganizadas, é tudo tão relativizado, é tudo tão normal. E aí tem gente que descansa tem gente que descansa a semana toda e está disposto no domingo. Descansou a semana toda, não trabalhou. Aí no domingo está disposto. Está errado também. Não é assim, aí também não. Tem que ter o equilíbrio, tem que ter o equilíbrio. Trabalha na semana, descansa no domingo. Amanhã, por exemplo, se fosse um dia normal, voltaríamos ao trabalho. Período de carnaval, feriado, estende, ok. Mas só para fortalecer o argumento, Provérbios 15:16 diz: é melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Provérbios 16:8. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Esse ativismo doido, irmãos, não faz bem para ninguém. Faz não. Se o trono do seu coração estiver o dinheiro, o ativismo for o seu ídolo, você vai estar caminhando a passos largos para muito longe do Senhor. E às vezes você pode ser até um religioso, um crente profissional, 30 anos de igreja, mas cometendo práticas antigas que estão debaixo do tapete, corrompendo você religiosamente, porque o seu coração está duro. Não pode. Que o Senhor possa trazer quebrantamento, que o Senhor possa trazer sensibilidade, que o Senhor possa quebrar as cascas, as crostas do seu coração e do meu também, para que eu e você possamos estar de acordo com a boa e perfeita vontade do Senhor. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que governa o nosso coração, irmãos. E quando eu e você fizermos planos para o futuro, a gente não deve fazer apenas olhando para nós. Isso é egoísmo. Não pense nas coisas, nos planos, desejando apenas interesses ao seu respeito. Não seja egoísta, pelo contrário. Que eu e você possamos, ao invés de sermos egoístas, nós possamos ser outrocentristas. Outrocentrismo é o oposto de egoísmo. O egoísmo, eu estou olhando para mim. Outrocentrismo é o outro que está no centro. É isso que o Evangelho de Cristo nos ensina. Pare de olhar para o seu próprio umbigo. Não olhe só para você. Olhe para o que está acontecendo ao seu redor. Quando você fizer planos para o futuro, não viva apenas para você, como se a vida se resumisse apenas nessa terra, no que está vivendo agora, a ponto de você ignorar as pessoas que estão ao seu redor. Não faça isso. Eu quero chamar o louvor para vir aqui em cima. Nós já estamos encerrando.
que eu e você possamos, no nome de Jesus, não viver como se a vida se resumisse apenas no presente. Precisamos trabalhar, podemos conquistar os nossos sonhos, podemos conseguir o carro que desejamos, podemos, através do esforço, do trabalho, também conseguir a casa que desejamos, casarmos, construirmos a nossa família. Mas entenda uma coisa: a vida não se resume apenas a esses momentos aqui na terra. É muito mais do que isso. Muitas pessoas, amando mais o dinheiro do que a Deus, acabaram se envolvendo com problemas. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós somos peregrinos aqui. Nós somos estrangeiros aqui. A vida passa muito rápido. A vida passa ligeiramente rápido. Um dia, eu tive a idade de Melissa, que está ali no colo de Essilene. Eu lembro como se fosse hoje. Eu, na idade de Melissa, brincando na beira da piscina com pregadores. Eu quebrei os pregadores todinho, brincando e transformando os pregadores em bonecos de luta. Cada um tinha um nome mais engraçado que o outro. George! Esse era o meu preferido. Não sei nem o que é isso, nunca ouvi falar, mas veio na minha cabeça e ficou até hoje, as lembranças. Mas a vida passa rápido. Hoje eu estou aqui. Daqui a alguns anos eu chego aos 60, 70, 80, ou talvez nem chegue e morra. A vida passa rápido, irmãos. Nós somos peregrinos nessa terra. E muitas pessoas, amando mais o dinheiro do que a Deus, podem estar apenas se envolvendo em problemas. É esse aqui o alerta de Salomão. Salomão, ele está tão perplexo porque esse é o natural do mundo lá fora. Todo mundo correndo para ser feliz. A perspectiva coach motivacional, ela nos inspira, nos impulsiona e fala: você nasceu para ser feliz. Corra atrás dos seus sonhos, você merece ser feliz. E está todo mundo correndo. Não tem nada de errado ser feliz e correr atrás dos seus sonhos. Mas o alerta de Salomão aqui, ele é muito claro. Ele está perplexo porque esse é o natural do mundo. Através de um egoísmo onde as pessoas estão olhando apenas para si. E ele está gritando, reverberando para nós nos dias de hoje: não sejam egoístas. Dentro da igreja não pode existir isso, pelo contrário. Um precisa ajudar o outro. E por quê? Porque nós somos peregrinos aqui. Vai passar. Está passando. E pode passar muito rápido para alguns. Talvez na próxima semana, talvez eu não esteja mais aqui. É possível. Tudo é possível. Eu posso morrer. E qual é o problema em morrer? Nenhum, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Se morrermos hoje em Cristo Jesus, seremos promovidos para a eternidade e continuaremos desfrutando da doce presença santa, gloriosa do nosso Senhor para todo sempre.
O natural do mundo é sofrimento, indiferença ao sofrimento, competitividade, inveja, gente preguiçosa que não quer nada, mas o crente é diferente. O crente anda na contramão desse sistema. O crente olha para o Senhor e o Evangelho de Cristo nos ensina a ter compaixão, a amar quem a gente odeia, a ter misericórdia, ensina a estender a mão, nos ensina a mansidão, e através do Espírito Santo de Deus nós vamos caminhando, buscando e desejando viver em santidade para a glória do Senhor. E dentro dessa dinâmica Ele também vai trabalhando e transformando os nossos corações. Porque eu e você não vivemos mais para nós, e sim para Cristo, irmãos. E assim eu encerro com Gálatas 2:20, dizendo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos orar mais uma vez. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua bondade nas nossas vidas. Eu te agradeço pela fidelidade, Senhor, nas nossas vidas. Visita os nossos corações. Trabalha nas áreas mais profundas. Que nós possamos refletir na vida e perceber que tudo debaixo do sol apenas fará sentido se Tu, Senhor Jesus, governar as nossas vidas. Se Tu, Senhor Jesus, for o centro das nossas vidas. Se Tu for tudo para nós. E que Tu, Senhor, venha nas áreas dos nossos corações, aquelas áreas que nós estamos brigando, que muitas vezes colocamos nas Tuas mãos e de repente por algum momento nós vamos lá e arrancamos de volta. Que isso não aconteça mais, que nós possamos estar completamente entregues diante de Ti, e Tu, Senhor, venha governar, trabalhar, ministrar e restaurar as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Tu és lindo, Pai, e nós Te adoramos no nome de Jesus. Amém. O esplendor de Sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar Sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o céu, o oceano secou, não há
Irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus por essa noite, por estarmos aqui em adoração ao Senhor. É um grande privilégio nosso em adorar esse Deus maravilhoso e também ser alimentado pela sua palavra. A todos uma semana de paz, uma semana abençoada. Estejamos orando uns pelos outros. Vamos nos colocar em pé, por favor. E vamos cantar a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos.